É isso aí, sejam bem-vindos para mais uma live aqui no Double de Educação. Hoje falaremos com o professor Gastão aqui sobre o Punho Ball. Então você que não conhece essa atividade aí, sejam bem-vindos e vamos conhecer mais uma alternativa aí de esportes para as nossas aulas aí, hein? Então fiquem à vontade desde já para vocês poderem participar aí, mandar suas sugestões, tirar suas dúvidas, saber como é que funciona o jogo, saber como é que se aplica aí na escola e tudo mais, ok? Podem mandar comentários, mandar sugestões e tudo mais. Desculpem, deixa eu mandar aqui pro Engler. Aqui. Pronto. Pronto, mandei ali para ele poder visualizar. E lembrando que então semana que vem nós temos mais duas lives aí semana que vem. Uma semana que vem será sobre o circo na escola com o meu querido professor Colacho. E na quarta-feira iremos falar com o Mambol, ok? Mambol vai ser no horário um pouco diferente, porque o nosso querido amigo ele está lá em Dubai. E aí são 7 horas para frente, né? Então aí a gente vai ter que calcular o fuso horário. Então essa live aí sobre o Mambol provavelmente vai ser num horário um pouco diferente, ok? Deixa eu convidar o meu amigo Engler aqui, o Gastão aqui da nossa live, né? E sejam todos de novo bem-vindos aí, perguntem, tirem dúvidas, mandem sugestões aí nos comentários para poder saber um pouco mais sobre o Punho Ball aí nessa nossa live de hoje, ok? Ele está conectando aí, deixa eu até baixar um pouco aqui, porque vai dividir a tela. Isso, assim, ó. Pronto. Assim. Fala, meu querido Gastão, tudo bem com você? Tudo bom, Luiz? Como é que tá? Tudo certo, deixa eu só arrumar a altura aqui, porque como divide a tela. Aí, pronto, agora eu tô bonito. Aí, Eu, beleza. eu também eu quero ajeitar a minha altura aqui que eu tô. Ajeita, ajeita. Isso é bom, é ao vivo, tá certo, é isso aí. Ó, família já entrou aqui, ó. A Silvia já tá aqui dentro. Isso aí, seja bem-vindo à família aí. Bom, Gastão, primeiro, antes de mais nada, eu quero, né, te agradecer aí por você ter aceitado, né, fazer essa live com a gente aí, falar um pouquinho aí sobre o Punho Ball, né? Obrigado por ter feito o convite, obrigado por estar disponibilizando um pouquinho de seu tempo aí. E, óbvio, né, para você poder começar aí a tecer seus comentários aí, já começa se apresentando também para a galera aí, Gastão. Então tá. Bom, eu sou o Gastão Englert, eu tenho 53 anos, né? Como o pessoal já notou pelo sotaque, sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro já há bastante tempo em São Paulo. Como atividade profissional, eu sou educador físico, né? E como atividade profissional, eu sou coordenador geral de uma ONG, de uma ONG chamada de Fundação Tênis. A Fundação Tênis hoje ela atende aproximadamente 1.500 crianças e adolescentes em todo o Brasil, em 8 cidades, em parceria com 28 escolas públicas de ensino. E o nosso negócio, na realidade, é fazer desenvolvimento humano através da atividade esportiva. Essa é a expertise da Fundação Tênis. Bom, então, isso é o que eu faço hoje e, paralelamente a isso, eu contribuo de maneira voluntária para a Federação Internacional de Punhobol. Estou até com a camiseta aqui, né, com a International Fistball Association. Na International Fistball Association, eu sou um dos coordenadores do programa educacional. Né? A gente desenvolve metodologias, principalmente para os países que estão começando a introduzir o Punhobol. E eu sou o coordenador da formação de árbitros internacionais também de Punhobol. Então, isso assim, bom, tem um histórico de Punhobol para trás, mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Vamos, calma, calma que a gente chega lá. Muito legal que a Álvara já falou aqui, não, a Geise Alvarez, ó, agora eu entendi o nome dela. Geise Alvarez falou aqui, eu fui aluna do professor, que orgulho, é isso aí, ó. Muito legal quando o aluno entra assim na live, muito legal, bacana. Isso aí, seja bem-vinda, fique à vontade, pode participar, mandar dúvidas, sugestões, comentários. Então, bom, professor, primeiro, né, muito legal, parabéns aí, né, pelo seu trabalho, pela sua fundação aí, Tênis, que é muito legal, abrange muitas crianças, isso é o mais importante, né? Muito legal. E também
né? Parabéns aí por fazer parte da Federação Internacional aí. Agora, como você disse, né? Vamos começar aí uma sequência cronológica da coisa, e explicar assim, como é que surgiu esse punho-ball aí, né? Como é que ele surgiu na sua vida também? Explica um pouquinho da história aí do punho-ball, tanto da história do esporte, como ele entrou na sua vida aí. Tá. Bom, o punhobol na realidade é um esporte bastante antigo, né, cara? O punhobol teve as regras atuais, praticamente, elas vêm desde 1875, se eu não me engano. Ele chegou no Brasil em 1911, através do Clube Sojipa, em Porto Alegre, e ele é um clube que tem uma forte descendência alemã, né? Então, o punhobol hoje no mundo ele é predominantemente praticado nos países de língua alemã, né? Então, Alemanha, Áustria, Suíça são os principais. O Brasil está entre os principais polos em relação ao nível técnico, né, do mundo, assim como a Argentina também. Depois tem Itália, tem, enfim, Estados Unidos. E, bom, assim chegou o punhobol através da cultura alemã, né? Rapidamente, assim, o punhobol tinha uma abrangência nacional muito grande. O punhobol tinha mais de 60 times no Brasil, mas com a Segunda Guerra Mundial, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, muitas coisas da cultura alemã foram proibidas no Brasil, inclusive falar alemão, né? E isso acabou que quase extinguiu o punhobol no país, né? Então, que naquela época, inclusive, as pessoas falavam muito em alemão no sul, jogavam falando alemão, coisa e tal. E esse negócio, então, deu uma quase, inclusive, foi muito nocivo em termos mundiais também. Na própria Alemanha, Áustria, Suíça também, com aquela questão toda da Segunda Guerra Mundial, ficou muito complicado. Como é que eu cheguei no punhobol, né? Bom, eu jogava vôlei, né? Eu era um jogador de vôlei e o treinador que eu treinava, ele foi treinar o Clube Sojipa em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul. Fomos juntos e lá treinando, né? Conheci tinha um cara que treinava vôlei que ele também jogava punhobol. E o cara vinha com essa história, vamos jogar punhobol. Eu disse, que punhobol, que negócio é isso aí? Até coisa de piada, coisa e tal. Vamos jogar punhobol. Até que um dia a gente ficou amigo, um dia, bom, vou lá, né? Vamos lá conhecer, exatamente. Vamos lá ver esse negócio. E o punhobol tem uma similaridade de regra muito semelhante ao vôlei, né? Porque é um esporte que tem rede, são 3 contatos para cada lado, você saca, levanta e corta. Então, né, são 3 contatos, é muito parecido, a diferença é que é num campo de grama muito maior e por ser muito maior tem a opção de um pingo entre cada contato, né? Mas a dinâmica do jogo é a mesma. Eu digo, bom, vamos lá, né? Comecei a jogar vôlei e punhobol ao mesmo tempo e depois de, assim, menos de um ano, assim, né, eu comecei a praticar escondido do meu pai, né? Foi muito engraçado, porque aí chegou um dia e meu pai disse, não, eu era meio vagabundo na escola, coisa tal, aquela história, só queria fazer esporte. Em determinado momento ele chegou, eu disse, papai, o negócio é o seguinte, eu tenho uma viagem com a Sojipa, a gente vai para Curitiba. Daí ele chegou assim, mas vai para Curitiba pelo vôlei ou pelo punhobol? Eu disse, ixi, danou, né? Como é que tu sabe perder para ele? Não sei o que, daí eu sei que, cara, assim foi. E daí quando no vôlei, quando eu fui entrar para a categoria juvenil, o vôlei passaria a treinar já 5 vezes por semana, o vôlei naquela época já estava começando a ter um destaque também. E aí eu disse assim, e a gente tinha muitas viagens no punhobol, a gente viajava muito, a gente viajava pelo Brasil, assim, principalmente nesse círculo, assim, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas a gente também ia muito para a Argentina, que tinha times, para o Chile, e a questão da familiar, assim, de vínculo, né, de amizade no punhobol, ela é muito grande, né? E isso foi uma coisa que me fisgou, assim, de uma maneira muito grande. E aí, naquele momento, eu tomei a decisão, né? Eu vou sair do vôlei e vou começar a jogar punhobol. E assim, comecei no punhobol. Muito legal, hein? Que bacana. Parabéns aí, muito legal. E realmente agora você falando da Sojipa, eu lembrei, nossa, eles têm muita tradição mesmo, eles têm uma relação muito forte, né, com o alemão mesmo, e eles incentivam muito, eles pegam pesado no esporte mesmo, né, a Sojipa, né? Eles investem pesado, né? A Sojipa é um clube bem grande, né? Eu não tenho agora, faz algum tempo que eu já saí de Porto Alegre, mas eu acredito que a Sojipa já chegou a ter alguma coisa tipo 12 mil sócios, então era um clube muito grande. E sim, passou por uma reestruturação, mas também criou uma universidade de educação física, uma faculdade de educação física dentro da Sojipa, usando a estrutura física.
Então, Olha aí. mas assim, o Sojipa sempre teve duas direções bem claras, né? O Sojipa é muito forte na parte competitiva, em todas as modalidades, é uma formadora de atletas de alto rendimento muito conhecido no Brasil e no mundo, né? E também tem a parte social, claro, né? Como um clube, como qualquer outro clube. Não, sensacional. Muito legal a sua Jipa aí, bacana. Deixa eu dar uma boa noite, porque entrou bastante gente aqui, ó. Entrou o professor Valtinho Teixeira, o Marlon de Queiroz entrou aqui, o Valtinho está até mandando uma boa noite aqui. Futebol BR, Primatos entrou aqui, Rodrigo Sprandel tá mandando um grande Gastão, treinador mais vitorioso na história do punhobol, deve ser, né? Acho que O metido Rodrigo é um legal. excelente atleta, ele é um atacante da seleção brasileira e do Clube Sojipa. Tive o privilégio de trabalhar com o Rodrigo. E o Rodrigo é um cara sensacional, é um atleta de ponta, podia jogar qualquer esporte, assim, bom, o cara tem um super destaque agora e tá aí, tá na seleção brasileira agora o Rodrigo jogando, né? Que interessante. Aí, ó, o Cross Kids na escola, aqui, ó, professor Manuel acompanhando a gente também. Léo Soares está falando aqui, ó, Gastão, excelente profissional, orgulho de trabalhar contigo. Ó, rapaz, você tá bem na fita na internet aí, hein, Gastão? Luiz Didil, grande Luiz Didil, um abraço, meu amigo, lá de Minas aí, um forte abraço, Luiz Didil. Espero que esteja tudo bem com você aí. E aí, assim, a gente está falando do punhobol, mas agora vamos esclarecer pro pessoal assim. O que é o punhobol? Como é que funciona esse jogo? Fala pra galera como é que funciona o jogo. Bom, o Powerball é um jogo assim, para a pessoa entender assim, né? Como é que a gente toca na bola no Powerball? Você imagina uma manchete no vôlei, muito similar, até posição corporal, assim, você tira um braço, bate com um só. Tá. Então assim, imagina a manchete, em vez de ser assim, né? Você vai com um braço só, essa é a defesa. O que diferencia fortemente o vôlei é que a levantada também é com uma mão só e por isso a gente levanta tocando embaixo da bola assim. E a cortada é com a mão fechada, daí vem a origem do nome, né? Então, a mão fechada, você não pode tocar na bola com a mão aberta, né? E a dinâmica é exatamente como a do vôlei. Você saca, o time defende, né? Pega a primeira bola, levanta, né? Claro que só que assim a lógica da dinâmica ela mistura um pouco com o tênis, né? Por que mistura com o tênis? Porque põe a bola é um jogo para frente, não é um jogo para baixo. Então você imagina na categoria principal, no adulto masculino, a rede tem 2 metros de altura, uma rede baixa, né? Muito baixa. Então, isso faz com que o jogo tenha muita velocidade horizontal, né? Então, assim, diferentemente do vôlei que você crava para baixo, né? Essa seria Sim. um ataque totalmente ineficiente no paintball, que a bola ia ser bater para baixo, ele ia subir, o cara ia pegar facilmente. Mas então a lógica é defender, colocar a bola mais perto da rede e ali então você conseguia fazer uma levantada e atacar e cortar a bola para o outro lado, fazendo a bola obviamente pingar dentro e depois não conseguir ser devolvida, né? Então essa é a Entendi. dinâmica do punhoball. Se joga também em sets, né? Hoje em dia se joga em sets de 11 pontos, não tem vantagem, tudo é ponto. Mas tem uma característica que difere do vôlei que é o seguinte, no punhoball quem dá o saque é quem perde o ponto. E por que Hum, isso, né? Porque diferentemente do vôlei, no punhoball você saca da linha de 3 metros. Você não saca do fundo do campo. Porque o campo de punhoball é do tamanho de uma piscina olímpica, né? Punhoball oficial, né? Nós não estamos falando de punhoball escolar, né? Então não estamos falando de jogo adaptado. Então, o saque é muito de perto, né? Então, como ele é muito de perto e a rede é baixa, se você tivesse um grande sacador e quem sacasse fosse o cara que ganha o ponto, esse cara ia sacar do início ao fim e ia ganhar de zero, né? Então, na realidade, diferente dos outros esportes, onde o saque, o vôlei no saque, hoje em dia, o saque é quase um problema, né? Porque é difícil, as defesas são muito sim. fortes, então ser efetivo no saque é difícil, diferente do punhoball. Punhoball, a efetividade do sacador é muito alta, né? Porque o cara está perto, o campo é grande, né? Ele pode dar uma curta, ele pode dar uma pancada, ele pode atrair o cara, então tem muita variação de jogo em cima disso. Então, por isso que tem essa inversão de quem saca é quem perde o ponto para dar o direito do cara atacar depois de Sim. ter perdido um ponto. Entendi. E aí, pelo que você falou, então no punhobol vale um pingo no chão aí, né? A bola pingou no chão, eu ainda consigo ter a chance de. Isso. Entre cada contato, na realidade, né? O cara pode, por exemplo, você saca contra mim, a bola pode pingar eu defender, ela pinga eu levanto, ela pinga eu ataco. Só não pode passar para o outro lado depois de um pingo, ela é obrigada a passar depois de um contato.
né? Sim, entendi. Então, é muito, a dinâmica do jogo é muito similar ao vôlei. Imagina um jogo de vôlei que a bola pode pingar. Fica meio engraçado porque hoje em dia o jogo de vôlei é numa cancha, para ter pingo, uma cancha muito pequena, né? Então ficaria meio estranho Sim, sem poder pingar, né? não, sim, com Mas certeza. Se imagina, for pingo, mas um sim, campo de sim. punhobol oficial ele é do tamanho de uma piscina olímpica, né? Então é um campo grande Não, e joga com uma pessoa a menos, né? São 5 contra 5, né? Num jogo de sim, então você punhobol. cria mais espaço ali, né? É, Você cria mais deslocamento entre a quadra, né? se for fazer bem Sim, uma coisa bem matemática, o punhobol tem 100 metros quadrados por jogador, né? Então sim. você cuida de uma área de 10 por 10, né? Que é uma área relativamente grande, né? Grande, Porque, sim. enfim, e a dificuldade no alto rendimento é levantar bem, né? Porque como num espaço tão grande, você colocar a bola com precisão perto da rede é uma competência importante. Então, no nível top mundial, se você não tem condições, capacidade de levantar muito bem, dificilmente você consegue ser efetivo, porque hoje em dia o nível é muito alto, né? Os caras correm muito, os defensores estão em muito boa forma, tem muito treinamento em cima, estudam os oponentes, então daí complica. Entendi. Bom, agora que nem você falou aí a nível mundial e tudo mais, vamos rapidinho dar um parâmetro assim. Como é que está o punhobol hoje em relação a isso, né? A organização, né, do esporte. Existe campeonato brasileiro, regional, sul-americano, mundial, existe uma confederação. Como é que está Sim. o esporte hoje em dia? Não, hoje o esporte, o punhobol está numa, eu acredito que eu diria que está na melhor fase já do ponto de vista de governança, assim, né, de estruturação, de modelos como modelo de esporte, né. O punhobol hoje luta para ser reconhecido como esporte olímpico, né. Então já é reconhecido como olímpico, mas o punhobol quer ir para a Olimpíada, né. Hoje o punhobol é praticado em 80 países no mundo, aproximadamente, né? Tem campeonato asiático, todos os continentes têm campeonato, assim, em nível Brasil, né? Então tem campeonato desde escolinhas, a partir de 8 anos, né? De 10 anos já começa a ter. Então, claro que daí joga com uma bola bem mais leve. A bola de futebol, por sinal, a gente acabou não falando, a bola é muito parecida com uma bola de vôlei, mas mais pesada, tá? A bola oficial. Porque justamente como as distâncias são maiores, a bola precisa percorrer, ela precisa furar o vento mais, né? Uma bola muito leve, ela para logo, Sim, deixaria o jogo sem dinâmica, né? Mas nas escolas não. Então tem campeonatos desde mirim, né? Depois infantis, assim, aí é aquele negócio, né? Sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 e adulto, né? E depois veteranos, né? Então, é bom um jogo que você joga de 8 a 80, a gente diz, né? Porque, claro, depois a rede também vai crescendo proporcionalmente e assim como os espaços do campo. Hoje em dia, inclusive, tem um movimento bastante importante aqui no Brasil. O Brasil encabeçou esse movimento do punhobol escolar, né? Então, tem algumas pessoas que são muito especiais nisso. A gente tem a Deise de Novo Hamburgo, Deise Reck, depois tem o Thales Amorim também, da cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Eles estruturaram uma maneira muito bacana de levar o punhobol para dentro da escola, né? E eles fizeram uma propagação dentro das escolas públicas da região. Então, eles têm um campeonato muito interessante, com muita gente. As pessoas se apaixonam porque tem muito essa questão familiar, do convívio, né? Então, eles fazem muito bacana. Então, tem todas as competições, né? Campeonato brasileiro. Eu sou o diretor técnico da PAFA, né, que é Pan American Fistball Association, da Confederação Pan-Americana de Handball, né, que cuida então dos pan-americanos, dos sul-americanos, né, de todas as categorias. Esses campeonatos internacionais eles têm a partir da categoria 16 anos, né, tem 16, 18, 21 é adulto e veterano, né? E eu acho que é isso aí. Eu acho que bom, tem campeonato gaúcho, campeonato paranaense e campeonato catarinense também. E são os estados que hoje assim pratica Rio e Rio tem também, mas eles não estão com um campeonato estadual. Tem uma equipe lá que joga. Então esse é o entendi. desenho hoje. E aí tem também os campeonatos mundiais aí, Ah, que não, aí com a certeza. brasileira vai. Sim, no alto nível, né, tem três grandes competições mundiais, né? O Campeonato Mundial de Clubes. Então, o Campeonato Mundial de Clubes ele é jogado pelos os 10 primeiros times do circuito mundial, né, do World Tour, tanto masculino quanto feminino, que se reúnem então em um final de semana. Tem vários torneios durante o ano anterior, né?
e os 10 melhores classificados. Aí vai por pontuação. Tem os torneios Grand Slam, tem os torneios iniciais que valem menos e coisa e tal. Entendi. E esses times classificando jogam Mundial de Clubes. Pela abordagem de seleções, né, então o Punhal participa do World Games, né, que seria o análogo dos Jogos Olímpicos, mas das modalidades não olímpicas, né, que também é um evento grande. O último que eu fui tinha bastante gente, né, tinha uns 5.000 atletas com 32 modalidades esportivas, então é um evento de grande porte já. Né? Então, e assim vai, e tem, obviamente, o Campeonato Mundial também, né? Então, a organização do Punhal, claro que faz essa mescla, porque o World Games é de 4 em 4 anos, então tem o Campeonato Mundial também. Então, na verdade, Sim. de 2 em 2 anos, a cada 2 anos tem um Campeonato Mundial ou um World Games que participa. Agora deu uma zoada, mas era para ser esse ano, e nos Estados Unidos o próximo World Games vai ser, né, em Birmingham, nos Estados Unidos, e foi transferido para 2022, né? Então, e assim, tá nessa situação que ninguém sabe exatamente o que vai ser possível fazer com o negócio da pandemia, mas estamos nesse ponto. É isso aí. Ó, o professor Léo Soares perguntou aqui qual é o tempo de jogo do punhobol. Não, o punhobol é jogado por sets, né? Então, do ponto de sets a 11 pontos, melhor de 7. Como o set é curto, existe uma brincadeira dentro do punhobol, o seguinte, que como os alemães jogam muito, assim, que eles precisavam fazer mais sets e sets curtos para dar tempo para o pessoal ir comprar cerveja no bar, né? Porque senão o jogo ficava muito emocionante, muito longo o set, o cara não queria sair e os caras não conseguiam ganhar a grana do bar. Dizem, não, cara, vamos cortar o set pela metade, que a gente até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, historicamente, se jogava 20 pontos. Então era uma set em 11 pontos. Mas isso ficou interessante pelo seguinte, porque toda vez que o set recomeça, ele dá uma chance do time que perdeu começar do 0-0 de novo, né? E isso é muito interessante, é muito motivante para o jogo, né? Porque às vezes o set muito longo, você fica, sei lá, o outro cara abriu 6 pontos, você já larga de mão, entendeu? Já, não vou buscar mais, o cara vai ficar aqui, pega uma ali, então... Mas esse negócio de ser um set mais curto é legal porque acende o jogo de novo, né, cara? Então tá tudo bem, tomei um 11-3 lá, pô, mas daí já tô começando do 0-0 de novo, entendeu? E se fosse a 20 e eu tivesse no 11-3, eu já largo de mão, já boto as reservas para jogar. E isso começou a gerar um desinteresse na torcida, né? Então foi muito bacana do ponto de vista estratégico, essa estratégia foi muito legal da federação, porque se fez um modelo e aí ficou muito legal mesmo, esses sets curtos, né? E muito intensos, né? Porque daí fica muito mais intenso, né? Porque o cara não dá tempo para ficar enrolando, entendeu? Porque se você perde 4 pontos, você não recupera mais. Então, os caras já entram dando gás mesmo. O 0-0 já é valendo mesmo, sabe? Não, e isso até ajuda, inclusive, no que você falou em relação a levar os esportes para as Olimpíadas, né? Porque, como você está explicando, torna-se muito mais atrativo, né? Torna-se muito mais midiático, né? Torna-se um esporte mais eletrizante devido a isso, né? A esse baixo placar e ser mais rápido e um set mais curto. Então, até para as Olimpíadas isso é mais interessante, né? E eu gosto de sempre salientar uma coisa, Luiz, que é o seguinte... Eu acho que, claro que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas vamos lá, faz parte, né? Eu acho que o punhobol é um dos esportes mais democráticos que existe e eu vou explicar por quê, tá? Porque o punhobol não tem rotação, tá? Então, por exemplo, você pode ser um cara baixinho e rápido, você vai ser um bom jogador de defesa. Você pode ser um cara grande, alto, mas lento, você pode ser um bom sacador, né? Você pode ser um cara até assim acima do peso, mas com muito controle de bola, você pode jogar na levantada, entendeu? Então, ele oferece, principalmente no ambiente escolar, você consegue incluir muitas pessoas com características né, físicas, né, diferentes. Então, é muito interessante sobre esse aspecto, porque hoje em dia, você pega os esportes, pô, sei lá, no tempo que eu jogava vôlei, eu tenho 1,84 m, né? Mas hoje você entra no vôlei com 1,84 m, o cara nem abre a porta, né? O cara, desculpa aí, vai jogar outra coisa, né? E sei lá, então, não há uma característica física definida, né? Depende muito de como onde você vai jogar, né? Então, isso é muito interessante na escola, porque ele te traz essas possibilidades, ele abre o leque de possibilidades realmente para todos, né? Então não tem aquela coisa assim, pô, vai jogar futebol na escola, você tá acima do peso, o cara não te bota para jogar. Pô, no punhobol você pode ser um super
sacador, cara, entendeu? O cara que começa o ponto ali, que é um cara fundamental no jogo. Bom, mas o cara tem força, o cara é grande, bom, então a gente viu que isso era uma porta de entrada muito interessante para trazer para dentro das escolas. Sim. Agora, falando sobre escola, vamos lá, né? Vamos explica um pouquinho pro pessoal assim, como é que a gente consegue fazer para aplicar o punho-ball na escola? Na realidade, bom, o voleibol dentro da escola, né? A gente trabalha muito, assim, porque assim, é muito fácil, ponto número um, né? O voleibol ele requer pouquíssima coisa, tá? Você joga voleibol na escola com bola de vôlei, então não precisa comprar bola. Sem ver, a rede de voleibol é uma rede de 12 centímetros de altura, tá? Por que isso? Por que é isso? Porque não tem vazão no voleibol. Então você pode cortar e passar correndo por baixo, porque a gente usa muito essa cortada que você vem em velocidade, toca na bola e passa correndo por baixo. Então a rede é pequenininha, mas numa escola você usa uma corda mesmo, entendeu? Você compra uma corda lá da grossura de um dedo, estica de uma ponta a outra, prende nos postes de vôlei e está jogando, né? Claro que no punhobol escolar, especificamente, né, se trabalha, claro, com mini quadras, né? Então você pega uma quadra, por exemplo, de basquete, eu uso no sentido transversal, você tem 4 mini quadras, né? Que essas mini quadras vão ter 14 metros de comprimento, né? Usando a Sim, largura da quadra de vôlei, né? sim, a De largura. basquete, Sim, 12, vai ter 12 um pouquinho, né? Mas você tem uma quadra sim. por 4 metros de largura. E aí você põe jogando 3 contra 3, inclusive um dia seria Eu ia legal você falar trazer a isso. Daisy e o Thales para falar, porque eles organizam, inclusive, campeonatos de punhobol escolar que tem desde assim de jogos de 2 contra 2, 3 contra 3, até 4 contra 4, que já fica muito similar com o jogo, até 5 contra 5, que é o jogo mesmo, né? E cabe Eu ia citar, falar né, isso. Luiz, eu não falei, né, mas que aqui no Brasil a cultura não existe, né? Por exemplo, na Europa, todas as quadras das escolas elas são de tamanho de handball, tá? E existe o punhobol indoor, né? O punhobol indoor ele é jogado em cancha de handball de 40 por 20. A cancha de punhobol normalmente não, ela é de 50 por 20, então diminui 10 metros. E como lá na Europa todas as escolas têm, né, então facilita bastante. Mas Fica muito mais mesmo fácil. fica muito mais fácil. Então, independente de ter o campeonato indoor de adultos, né, ou seja, de punhobol oficial, vou chamar assim, as escolas hoje têm sim, né, campeonatos de punhobol de minis, assim, né, bem pequenos mesmo. E aí o importante é o seguinte, que é muito intuitivo, né, cara? Você bater com uma mão na bola, como tem o pingo te dá um recurso de tempo muito interessante para a escola, né? Porque você tem aquela coisa. Vôlei já é um jogo assim, se você não pegar a bola antes de ela pingar no chão, já era. A bola morreu, entendeu? Então ali no punhobol você ganha um tempo legal. Então isso é muito bacana de usar na escola, porque facilita muito, né? Você não precisa atacar no primeiro momento, então você vai pegar mais contatos por baixo. Então, e isso torna, a gente diz muito, né? O punhobol é um jogo que você joga a partida no primeiro dia de aula, o que é uma coisa muito interessante, né? E rola o jogo, né? Sem violência, assim, ele rola muito bem. Então, esses aspectos eles foram muito interessantes para dentro da escola, porque eles começaram a trabalhar muito essa questão de valores, de inclusão, de parceria, né? Então, de talentos complementares também, né? Então, o cara forte, o cara rápido, o cara talento, o cara com sensibilidade. Então, essas coisas começaram a se misturar e acabou que teve espaço para todo mundo, que deixou a gente muito feliz. Sim, sim. Não, e essa possibilidade que você falou de trabalhar na largura é algo que normalmente os professores têm uma certa resistência e dificuldade, né? A gente sempre pensa na quadra no comprimento, a gente raramente pensa na quadra na largura, né? Então, essa ideia de fazer na largura é ótima, né? Porque você consegue dividir em 4, 5, 6 grupos aí, então aquelas salas numerosas, né? Você consegue botar todo mundo para jogar ao mesmo tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, daí tem inúmeras maneiras, né, metodologias de fazer que envolver todo mundo, assim como qualquer esporte, né? Mas então, pegando a lógica do vôlei, né? Com certeza, hoje em dia o vôlei também tem uma metodologia adaptada para dentro da escola, mesmo tendo espaços de quadras oficiais, eles viram que é importante os espaços reduzidos, eles oportunizam muito mais contato com a bola, né? E hoje a gente já está sabido dentro de uma educação técnica, né, de que o teu progresso ele é diretamente proporcional ao número de vezes que você toca. Então, se estruturar um campo muito grande, né, onde o cara vai tocar uma vez na bola, por exemplo, são 3 contatos para 5 jogadores, né? Então, você imagina,
tem dois caras que nem vão tocar na bola, considerando que se dê tudo certo, né? Alguém defendeu, alguém levantou, alguém atacou, né? Então, pô, tem dois caras de paradão. Então, no punhobol escolar, por exemplo, tem muitas vezes que tu adapta a regra onde todo mundo tem que tocar na bola, né? Sim. Ou que pode vários contatos. Então, o punhobol escolar ele trouxe muito ele adaptou muito, né? Trouxe muita adaptabilidade dentro do espaço e tal. E hoje em dia, então, aqui o Brasil tem uma competição de punhobol escolar, que são várias categorias, né? Aí você pode ser de dupla, de três, de quatro, em espaços reduzidos, tá tudo em mini, aí sim, obrigatoriamente em mini canchas, né? Mesmo que se vá, normalmente se faz isso nos clubes para as pessoas conhecerem, então o campo de punhobol mesmo. Mas ele então aí, mas mesmo dentro de um campo oficial se fazem mini campos também, com 4, 5 metros de largura, mas com uma ideia justamente assim de que o cara ficar envolvido com o jogo todo o tempo. Entendi. Você falou agora de campeonato escolar aí, de sub-15, sub-12, sub-17. Vamos fazer então a pergunta agora assim. Com que idade você acha que dá para começar a jogar punhobol? Olha, eu acho que o punhobol dá para começar a jogar com bolas adaptadas, né? Porque senão o cara fica muito sensível para o braço. Com certeza com 8 anos de idade, né? Assim que a criança começa a ter um pouco mais de noção do pingo da bola, né? Porque senão ela se perde muito no timing, né? Então, mas assim, nas aulas iniciais com balão, né, com um pouquinho de água dentro, então a pessoa já consegue vivenciar, né? O balão é uma coisa que fica parada no ar, né? Então, tranquilo, com 8 anos, com certeza já dá para começar. Tanto é que tem competições já estruturadas a partir, as crianças começam a competir já a nível nacional, por exemplo, aqui no Brasil, na categoria de sub-12, já com 10, as crianças já estão jogando e se divertem, curtem lá. Claro, Boa. é. Interessante. Ó, deixa eu falar aqui que entrou mais gente aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Pati NFP entrou, Débora Bertolo, Gabriel Boneviali, Xande Zappellini, Marlon de Miranda, Deni Cancaro, Comalcione Couto, Denis Nicoladelli, Rafael Gomes, Débora Blastistax, Daisy Rec, o Rafael até comentou aqui, falou punhobol, esporte de craque, do craque squat, hoje super, Jorge Super. Isso mesmo. Pô, tem vários expoentes do punhobol mundial aí nessa lista, tem vários que podiam estar falando no meu lugar aqui tranquilamente. Isso é bom. Isso é bom, é bom quando o esporte tem umas referências assim. Isso é bom, ajuda até, inclusive, na massificação, né? Porque as crianças acabam tendo referências, né? Quer queira, quer não, apesar de não ser tão midiático, mas se você tem alguns jogadores que já estouraram, que já chegaram em alto nível, você consegue mostrar para as crianças, ó, exemplos, né? Essa questão do midiático, assim, Luiz, é uma questão assim, eu já fiquei muito frustrado, assim, né? Eu fui treinador da Seleção Brasileira por 12 anos, né? Depois treinador dos Estados Unidos por mais 5. Mas eu me lembro que com a Seleção Brasileira a gente ganhou muitos títulos, né? Eu me lembro que eu pessoalmente, né, somando a Sojipa, os títulos de campeão mundial de clubes mais seleção, foram 11 títulos de campeão mundial. E eu me lembro quando em 2009, a gente ganhou o World Games, foi em Kaohsiung, em Taiwan. E eu cheguei, pô, cara, não é possível, eu quero que o presidente receba a gente, né? Aí você conversando, então, cara, escreve lá, bota lá presidência, arroba não sei o quê, alguém vai te responder lá. Eu disse, bom, então tá, cara. Aí, puta, entrei lá no site do governo, escrevi para o presidente, não, o negócio é o seguinte, a gente é do punhobol, a gente é assim, isso é super representativo mundialmente, nós já temos inúmeros títulos de campeão mundial, considerando vários clubes do Brasil, Ginástica de Hamburgo foi várias vezes campeão mundial, Duque de Caxias, de Curitiba, Sojipa de Porto Alegre, enfim, mais os títulos da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira masculina foi 2 vezes campeão mundial, foi campeão do World Games, o time feminino do Brasil foi campeão mundial em 2010. Porra, aí disse, eu quero não. Aí eu recebi a carta assim, frustrante assim, de resposta. Assim, infelizmente, o presidente não pode receber todos os que merecem, os brasileiros que merecem, coisa e tal. Eu disse, não, tudo bem, né? Mas eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça assim, eu sou capaz de apostar que se qualquer coisa que acontecer de um cara que é famoso na mídia aparecer, daí eu me lembro que no outro dia
no outro dia, assim, até na época era o presidente Lula, ele quebrou a agenda dele para ele receber o Lenny Kravitz, o guitarrista aquele. Pô, que é um cara que, tudo bem, ele é o Lenny Kravitz, mas, pô, o que o Sim, cara mas fez pelo Brasil, entendeu? O cara não fez mas nada pelo Brasil. exatamente, sim, 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 E assim, eu concordo, fiquei assim, dinheiro, pô, legal. interessante como ele achou espaço na agenda. Pô, daí saiu no Jornal Nacional, saiu não sei aonde, não sei o que, a foto do cara, o cara deu uma guitarra para ele. E eu tava falando pros caras, cara, nós vamos conseguir, cara. Ele vai nos chamar lá para tirar uma foto. Eu lembro que eu botei até no e-mail, assim, não, cara, eu quero ir lá, nós queremos tirar uma foto e mostrar pro Brasil que tem um jogo que o Brasil é muito bom, né? É referência mundial, ele é aplicável em qualquer contexto das escolas brasileiras, é barato de ser aplicado, com uma bola e com uma corda você joga, né? Então, assim, pô, o Brasil precisa conhecer isso, mas aí eu fiquei super chateado, assim, na época, assim, porque eu me lembro que eu achei que ia dar, sabe? Que o cara respondeu o e-mail e cara, chegou o e-mail de resposta, sabe? Aí não rolou. Mas tudo Mas você bem. sabe que, mas você sabe que eu vou te ajudar nisso aí, né, para te acalmar até um pouco mais os ânimos, porque eu trabalho numa outra startup, né, chama Cuca Aberta, não sei se você conhece, mas Uhum. a gente apresentava um programa chamado Sport Show pela internet. E, infelizmente, por causa da pandemia, a gente parou de fazer ele ao vivo, né? A gente está fazendo agora via Instagram. Mas normalmente a gente fazia com convidado, presencialmente, né? Então a gente chamava pessoas, né, de cada esporte. E a nossa ideia era justamente fazer isso que eu estou fazendo agora, sabe? Chamar pessoas dos esportes para mostrar para a galera assim, ó, olha o que existe, né, gente? Tipo, ó, olha esse esporte, eles estão de ajuda, eles estão de visibilidade. Tentava conectar as pessoas, enfim. E a gente já levou lá no programa, cara, muita gente, muita gente. Você fala, meu, o cara ganhou o mundo e ninguém nem sabe, sabe? É. A gente levou uma menina da sinuca, cara, a Carmelita e o Mito, o nome dela. Ela já foi N vezes campeã do mundo. Aí ela falou que teve um outro cara que foi mais vezes campeão mundial do que ela, inclusive. A gente nem sabia que o Brasil foi campeão mundial de sinuca. Mas Saca? é isso, é assim, sei perfeitamente como é que é isso. Mas É também muito é o seguinte, complicado, né, cara? cara. Aí a gente se alimenta muito pela paixão do negócio, né, cara? Paixão, sim, Pelas paixão. pessoas, assim, pô, é bom um jogo que você vai. Hoje eu vou a Curitiba, fico lá na casa do Gabriel aí, que entrou aí, vou a outro lugar, vou na casa dos meus amigos, vou para Porto Alegre, vou na casa dos caras, a gente se reúne até hoje, né? E, mas então tem esse lado frustrante, assim, de, pô, não é fácil conquistar Sim. esses títulos, né? E é meio frustrante assim ver, sei lá, né? Sei lá, é uma enxurrada de grana no futebol e Sim, assim, pô, sim, e nós estamos sim. falando com uma migalha do futebol, faria muitos esportes do Brasil serem assim extremamente felizes, né? Dourados, sim, com uma Não, estrutura absurda, né? Não, eu é, concordo em gênero e grau. Até por isso que eu quis te dar outros exemplos de que é, também acontece isso, porque a é. coisa é muito grande, cara. A gente uma vez levou um jogador de boliche, cara, o Renan Soldado, o nome dele. Cara, ele foi campeão pan-americano de boliche, levou uma medalha, inclusive, tudo. Jogou em Cochabamba, foi campeão em Cochabamba, sabe? O cara, medalhas assim, cara, ninguém nem sabia que ele existia, sabe? E coitado, hoje não, naquela época já, né? Faz uns 2 anos atrás, ele já trabalhava de Uber, porque só a bolsa atleta dele já não dava mais, É. sabe? E aí aquela coisa, ele tinha que se bancar às vezes para viajar, porque às vezes as viagens não eram bancadas, às vezes sim, às vezes não, né? Então, para ele ter um melhor rendimento, ele se bancava para treinar e treinar melhor, então Ah, não sim, sabe isso fazer. aí você deve imaginar que É, no Punhobol os caras fazem de não, tudo, né, cara? não, óbvio. Galeto, Não, tudo, né, normal. cara? Vende tudo, né? Mas também, assim, não ficando também na choradeira só, né, Luiz? Também, então, assim, essa questão quando começou a surgir essa questão, pô, vamos levar, que foi uma mudança de estratégia, né? Porque o Punhobol sempre lutou muito o seguinte, pô, como é que a gente vai fazer as pessoas irem lá no clube jogar Punhobol? Como é que os caras vão até o clube? Aí, sabe, sempre quebrando a cabeça disso. Daí o que acontece, cara? Pô, o pessoal começou a se dar conta do seguinte, puta, a sociedade hoje você não anda na rua como você andava na rua no tempo que eu tinha 10 anos. Eu com 10 anos eu saía caminhando na Sim, rua e eu ia para os lugares. Hoje em dia
Se eu tivesse uma filha de 10 anos, eu não vai andar na rua nem a pau, né? Nem a pau, exatamente. Não tem como. Perigo Eu te levo, demais. eu te busco, Eu te levo, eu te eu busco. vejo, Só que esse isso, eu te levo, eu te busco ficou muito complexo. Então a gente disse, não, vamos mudar a estratégia. Em vez de a gente trazer as pessoas para o Poembol, vamos levar o Poembol até as pessoas. Que pessoas que a gente está falando? Não, a gente quer que as pessoas que estão na escola joguem Poembol. Porque não adianta eu te convidar para jogar Poembol, né? Porque nós vamos saindo da carreira, né? Então vamos convidar quem está entrando. E essa foi uma sacada sensacional. Então vamos levar o Poembol às pessoas, não trazer as pessoas até o Poembol. E isso foi extremamente bem sucedido. De novo, volto a citar assim, tem em Blumenau e Santa Catarina, o Reinaldo tem um trabalho subsignificativo também junto às escolas, muito legal, de longo tempo já. Entendeu? Santa Catarina tem uma governança muito bem montada também em relação à estruturação de campeonatos, envolvimento com escolas e clubes e coisa e tal. Mas aí o Brasil, como um todo, começou a acordar para essa questão de levar o Poembol até as escolas. E aí isso aí foi assim, o grande pulo, sabe? E isso acabou gerando um movimento mundial nessa direção, né? Então hoje, tá todo mundo indo para dentro jogar Poembol na escola, né? Então ganhou muita força e, claro, o cara vai jogar Poembol, porque o que é importante para as pessoas é o que o jogo te proporciona, né? Então, desenvolvimento afetivo, cognitivo, né? O Poembol existe muito aquela questão de pensar antes de agir, né? Que é um negócio que quem trabalha dentro da escola é importante, né? Ele não é um jogo, que ele tem que ser ativo, ele não pode ser só reativo, senão você corre para o lugar errado e não dá tempo de pegar a bola. Então, trabalha muito essas questões da cognição associada ao jogo, que para a gente, educadores físicos, isso é importante. Mas daí, então, também se joga, claro, vai jogar 2 contra 2, 3 contra 3, durante o período que você está na aula, na escola. E hoje em dia, o que acontece? Tem muitos dos caras que praticam na escola que também jogam no clube. Então, o cara ele pratica na escola, joga o Campeonato Brasileiro, ou o que seja, joga os eventos escolares, mas ele também já está treinando no clube porque ele quer jogar. Na realidade, ele já está visualizando uma coisa um pouquinho mais estruturada, mais competitivo. O cara está a fim de conseguir jogar um campeonato mundial. Claro que uma escola não consegue jogar um campeonato mundial porque não tem ranking, né? Então, para você jogar um campeonato mundial, você tem que participar do campeonato brasileiro. Quem joga? Joga os times filiados à federação, gaúcha, paranaense, catarinense, coisa e tal. E assim vai. Então, na realidade, as duas coisas começaram a se ajudar. E aí foi muito legal, cara. Foi uma estratégia muito interessante. Sim, com certeza. Agora, você tocou num ponto bom aí, que até eu ia te perguntar. Quais que são aí os principais benefícios aí que você pode falar do Poembol na escola aí? Bom, eu acho o seguinte, primeiro que é a questão inclusiva, né, Luiz? Eu acho que essa é a questão principal, né? Porque, de novo, né, o Poembol é um jogo que todo mundo pode jogar. O pequeno, o grande, o rápido, o lento, o talentoso, o mais forte. Então, todas as competências elas são talentos complementares dentro de um jogo de Poembol, né? O Poembol não exclui nenhum tipo de característica dependendo da posição que você joga. O Poembol é um jogo que tem o pingo, né? Então o que facilita muito na iniciação, né? Porque o pingo ele te dá um recurso de tempo que ele é muito interessante, né? Sim. E como ele é jogado com um braço só, também é muito intuitivo, né? Então, o que significa isso na prática, né? Se eu for pegar uma coisa numa prateleira, eu vou com a mão, pego, né? Então, isso de certa forma é do mesmo jeito que né? Se eu for carregar uma coisa assim, com a palma virada para cima, eu estou fazendo um movimento de defesa, né? E assim vai, então é muito natural, né? Não são técnicas assim que são complexas de eu aprender, né? São técnicas que são simples de eu aprender. Claro que aí, entre parênteses, né? Você vai falar do alto nível ali, que nem estava falando do Rodrigo Sprander lá. Um cara que bate uma bola a 140 km por hora, bom, aí já mudou a coisa, né? Não tem muito tempo para pensar, né? Mas aí já é outro passo, né? Um passo muito mais adiante. Então, eu acho que essas coisas são muito interessantes. E para quem quiser, assim, também existe uma metodologia de desenvolvimento de valores para o Poembol, através que são partindo jogando 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. E ele vai desde assim, de aspectos de autonomia, que ele começa mais por questão de esforço, depois ele vai passando para autonomia, né? Então ele começa a ser
ele começa a ser gestor da própria desenvolvimento técnico dele, porque nem todo mundo joga igual, né? É importante, mas como a técnica do punhoball é uma técnica simples, ela permite adaptações muito individuais de cada um, né? Então, isso acontece da mesma forma no tênis, por exemplo, se você for olhar o saque do número 1 do mundo, do número 100, são 100 saques diferentes, né? Por mais que a gente queira encontrar padrões técnicos, mas são 100 saques diferentes. Um tem o pé assim, o outro mais assim, o outro entra com o ombro assim. Então essa técnica no punhoball é muito simples, porque o espaço é amplo, né? O espaço é amplo e a rede é baixa, né? Então ele é muito, de novo, eu gosto muito dessa palavra democrático, ele é muito democrático porque todo mundo acerta um saque. Todo mundo. Você saca 3 metros da rede, todo mundo consegue. Uma criancinha de 8 anos, no primeiro dia de aula, ele acerta um saque para outro lado da rede, com uma bola de vôlei, entendeu? Devagarinho, vai cair, sair meio estranho, meio tortinha, mas vai. Então, isso é extremamente motivante, né, Luiz? O cara joga no primeiro dia de aula, ele joga o jogo, né? Então, ele consegue sacar, ele vai defender, ele vai... Então, isso eu acho que é uma das grandes coisas legais que eu vejo assim, por isso que é tão motivante, eu acredito, especialmente na iniciação, é que o cara sai daquela, que não tem aquele impacto que muitos jogos têm iniciais, de que, pô, não consigo jogar isso, né? Não sou rápido o suficiente, não sou forte o suficiente. Inicial, né? Então, o jogo traz muito essa proximidade com o sucesso, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu me lembro que a gente fez uma vez uma dinâmica, quando eu estava de treinador nos Estados Unidos, foi em 2012, 13, eu acho assim. A gente foi numa escola, né? Os caras nunca tinham visto, né? E a ideia do jogo era o seguinte: um cara da seleção dos Estados Unidos jogava com mais 4 crianças que nunca tinham visto. A gente montou mini canchinhas, as canchinhas tinham 5 metros de largura por 8 de comprimento, né? Pequenininhas assim, dentro de um espaço, a gente, umas assim, outras assim. Cara, os caras piraram, assim, com bola de veludo, né? Era uma bola bem lenta, né? Então, e a bola bem lenta, ela é muito interessante, porque ela eleva o número de sucessos enormemente, né? E aí, quem não gosta de praticar um esporte, o cara consegue ser bem sucedido várias vezes no período de tempo muito curto, né? Então, isso é como está o punhoball escolar hoje. Então, no mundo como um todo, eu iria dizer o Brasil, mas eu me arrisco a dizer que já esse trabalho que a Deise e o Thales começaram, o Reinaldo, Santa Catarina, enfim, esse trabalho já ganhou fronteiras e hoje em dia é uma preocupação da Federação Internacional de fazer de ter uma metodologia que ela seja acessível a crianças muito jovens. Entendi. Bacana. E agora uma dúvida que ficou aí. Você falou até de democrático. O punhoball, ele é jogado com masculino, feminino, misto? Como é que é? Na iniciação, misto, né? Então, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, na Europa, eles têm regras muito claras onde até 12 anos é proibido separar o gênero, né? Então, você não pode ter um time só de menina, tá? No punhoball escolar também é misto, tá? Também é misto, ele é obrigado a ter os 2 gêneros dentro do jogo. Aí tem inúmeras adaptações que se faz, tem rotação para que todo mundo possa participar, todo mundo possa sacar, todo mundo possa defender. Mas depois, quando você vai para a competição de tamanho oficial já, tem masculino e feminino sempre, né? Entendi. Sim, separado. Aí não existe mais a categoria mista. Não, aí não existe mais, até porque existe uma diferença de peso na bola, né? Sim. Porque a bola masculina ela tem de 350 a 370 gramas, né? E a feminina de 320. Então, isso pode parecer pouco, assim, falando, né? Mas é bastante diferença de peso, né? Então, e essa diferença de peso interfere muito. Também tem o risco de... Então, se você usa um peso errado de bola, você aumenta o seu risco de lesão. Então, é importante respeitar essas questões de peso. Na escola também são bolas mais leves, então tem toda uma estrutura aqui. Entrou aqui o João Paulo Ludwig, eles são uma família que fabrica as bolas Ludwig, que são uma das melhores bolas de punhoball do mundo. Ele entrou aí agora e estão dentro do mercado internacional de bolas. A Alemanha usa a bola deles para jogar. Então, tá toda a galera aí. É isso aí. Não, e tem até o lance, às vezes, da diferença fisiológica mesmo, né? De força, de habilidade. Claro. Tudo isso interfere muito, né, no misto, né? Então, eu perguntei justamente porque eu queria saber isso. Como você falou que ele era democrático, eu falei, deixa eu perguntar.
Então tem essa diferença da bola e tem a diferença da altura da rede, né? Então você pega assim, Sim, é. no adulto, né? O adulto trabalha com 2 metros, o adulto feminino trabalha com 1,90, né? Entendi. Então, baixa um pouco, claro que você vai para as categorias de escola, aí baixa mesmo, apesar de que na escola o mais importante é o cara jogar, né? Então Sim. existe muita adaptabilidade dentro do paintball escolar, né? Então, é isso aí, é isso aí. Mas existe algum kit, por exemplo, ou algum combo que seja específico do paintball aí a ser comercializado? Por exemplo, a escola X quer lá comprar a rede específica do paintball e a bola específica do paintball. Ele consegue? Consegue, consegue. Eu teria que ver agora exatamente aqui os links, mas certamente. Bom, o Ludwig está aqui tá aí na live, ele vende, todos esses produtos são fáceis. Agora, insisto, né, quando a gente trata de escola, a gente vai para um modelo Não. muito barato, entendeu? Sim. Que é corda mesmo, que você vai no depósito ali e compra, entendeu? Bola de vôlei ou bola de espuma, mas existe bola, a própria Ludwig faz bolas de veludo, que são bem leves, né? São bem mais lentas, né? Elas têm mais resistência para o ar, vai ficar fácil de tocar. Mas na iniciação se usa direto bolas de vôlei, porque facilita, toda escola tem, né? Então, na realidade, é uma opção extremamente boa, né? Para iniciar a custo praticamente zero, né? O custo é Sim. nenhum, né? A quadra está lá, então é questão de esticar a corda e vai. Mas isso aí eu posso orientar também, eu encaminho, ligo as pessoas aí para conseguir, se a pessoa quer ter uma bola oficial, coisa e tal, e assim vai, né? Ó, a Débora Batistassis aqui está perguntando com deficiências, como andar? O punhobol adaptado ele já é um pouco mais complicado, né? A gente tem assim, muitas vezes as pessoas jogam junto, assim, mas só com adaptados fica mais difícil porque tem a questão do deslocamento, né? Mas tem a questão do ping, então depende muito do nível da deficiência, né? Então, se uma deficiência muito severa é complicado, porque tem muito deslocamento, né? A característica do punhobol, ele é um jogo de deslocamento, né? Então você pega lá no jogo oficial, né? São 5 caras num campo uma metade do campo, né? Ela tem 25 por 20, são 100 metros quadrados por pessoa. Então é bastante coisa, né? Então isso torna essa questão do adaptado um pouco mais complicado. Mas hoje em dia tem, né? O pessoal usa muito, por exemplo, assim, pessoal que são amputados de perna, né? Então usa uma rede bem baixa, assim, uma rede tipo de 50 centímetros, em espaços bem reduzidos e joga igual, entendeu? E joga da mesma Entendi. forma. Boa. É isso aí. Bom, infelizmente aí estamos chegando no final, temos aí pouco mais de 8 minutos aí, Pô, já foi? mas Que eu horas são? quero agradecer aí a todo mundo que entrou, a Flávia Vasques, Flávia Schroeder, o Rafael P. Catarino está falando aqui, ó, sabe muito. A Rosilane Nelson, Gabriel Bonivale mandou um salve Gastão aqui. O Ludwig está por aqui também, que você falou, entrou aqui João Paulo Ludwig, professor Veríssima, enfim. Bastante gente entrando aqui na live. Muito obrigado por vocês terem entrado aí. Espero que vocês tenham gostado aí, né, do Punhobol. Espero que vocês apliquem bastante o Punhobol aí nas escolas. Gastão, antes de terminar, eu quero te agradecer de novo. Obrigado, né, por ter aceito o convite. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, parabéns pelo trabalho aí que a Federação e a Confederação Mundial aí desenvolvem. Muito legal de ver o tamanho que o esporte está. Parabéns pelos sucessos e pelas conquistas que vocês já tiveram e com certeza ainda vão ter aí. E aí deixa uma mensagem final do pessoal aí. Bom, a mensagem é o seguinte, né? A gente acredita muito no punhobol, né? De um jogo que possibilita um desenvolvimento em valores das pessoas, né? Então, até você citou o nome do Nelson. O Nelson é o presidente do Comitê Brasileiro PR de Coubertin, o comitê que eu também sou membro, né? E que trata das questões educacionais através do esporte. E o punhobol traz muito isso, né? Traz muito a questão de camaradagem, de parceria, de fazer junto, né? E não por acaso ele é muito
ele é muito bem aceito dentro da escola, né? Então eu diria assim que venham praticar, né, cara? Eu me coloco à disposição. Eu moro em São Paulo, né? Então assim, se alguém quer, eu posso ir lá, posso ir numa escola, a gente pode fazer uma coisa juntos, né? Mostrar, mas assim como tem muitas outras pessoas no Brasil que elas podem também fazer isso, a Confederação Brasileira também certamente dá suporte a isso aí, né? De conectando as pessoas em relação a materiais, levando pessoas para falar, para fazer pequenos workshops com professores, né? Existem cursos de capacitação para punhobol escolar também, né? Então a mensagem é assim, contatem, pode ser através do meu intermédio, tem muitas pessoas de punhobol que entraram aí, e para a gente começar a jogar junto, que o punhobol é um negócio muito interessante, muito inclusivo, né? E de excelente assim entrada com pessoas que estão iniciando a sua vida no esporte, né, cara? E o Brasil é um país que pouco estimula o esporte, né? Então a gente criar esses espaços. Eu queria inclusive agradecer a você aí, porque ter um espaço para a gente vir aqui trocar, e eu estava olhando ali antes, tem muitos esportes interessantes. A galera não imagina o que já rolou no canal de vocês, né? De esportes muito loucos. Mas o punhobol é um desses esportes que a gente pode ter certeza que vai ser para longo tempo, né? E eu me lembro que quando eu fui fazer eu dei um curso em Barcelona para os caras lá do punhobol da Espanha, e eles tinham um problema o seguinte, cara, que quando os caras tinham 17 anos em diante, ou os caras viravam atletas profissionais, ou eles não tinham esporte para praticar. Porque o país tinha um nível de envolvimento tão alto que o problema deles é o seguinte, tá aí, o cara que não quer ser atleta profissional, ele faz o quê? Ele não tem o que jogar. E esse foi o motivo pelo qual o punhobol entrou na Espanha, né? Justamente com essa abordagem, que ele era um esporte para a vida inteira, né? Então o que eu deixo de mensagem é isso, o punhobol é um esporte para a vida inteira, entendeu? Você vai começar com 8, se você quiser, você vai estar jogando com 80, sem problemas. Isso aí, ó. A Débora já tá falando aqui, ó. Vem para Minas. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Olha, Débora, entre em contato aí, então, ó, com o Gastão aqui, ó, nesse usuário aqui, ó. Manda um direct para ele aí, ó. Conversa com ele aqui, ó. Gastão Englert. Fala com ele, agiliza isso aí, acerta todos os detalhes aí, mas com certeza, como ele falou, ele vai e você não vai se arrepender, né? Então, é isso, pessoal. Lembrando, então, que semana que vem teremos aí nossas 2 lives aí. Segunda-feira iremos falar sobre o circo na escola e na quarta-feira iremos falar sobre o Mambol. Só que aí o Mambol vai ser num horário um pouco diferente, porque o nosso contato aí, ele está hoje morando em Dubai, então a gente tem que calcular o fuso horário aí. Eu ainda não marquei o horário, mas provavelmente não vai ser às 9 da noite, senão ele vai passar a madrugada em claro, né? Então, aguardem informações sobre o horário aí da live aí sobre o Mambol, mas semana que vem, conhece lá o Circuito Inclusão, o único projeto em Minas com parque móvel e skate adaptado. Olha aí que legal, Débora, bacana. Já vamos fazer bem bolado aí. Até eu me interessei nessa aí, Débora. Eu vou falar com você também, ó. Vamos fazer uma live sobre isso, ó. Skate na escola, ó. Skate adaptado, olha que legal. Bacana. Ó, Débora, vou entrar em contato com você, Débora. É isso aí, então, pessoal. Quero desejar um bom final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus aí, fiquem em casa, né? Cuidado. E Gastão, de novo, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Beleza, tamo junto. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.